Bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa aula, terceira aula do nosso curso de Pensamento Econômico Neoclássico. E na aula de hoje a gente vai falar sobre alguns dos precursores da escola neoclássica. Nessa transição entre a escola clássica para a escola neoclássica, houve a Revolução Marginalista, com Karl Menges, Tony Jevons e Leon Walras. Depois dessa revolução, alguns autores começaram a trabalhar com esses conceitos trazidos pela Revolução Marginalista. Então, na aula de hoje, a gente vai falar de dois autores, um inglês e um americano. O inglês é o Francis Edworth, e o americano John Bates Clark. Então, o Edworth, ele utilizou as noções do Ricardo de rendimentos marginais decrescentes e dos marginalistas de utilidade marginal e procurou pôr isso numa forma, numa linguagem matemática, na forma de gráficos e equações. Então, ele expressou a noção de curvas de indiferença. O que são curvas de indiferença? Aqui está uma curva de indiferença, onde o consumidor, ao se deparar com essa curva de diferença, Francis Edworth disse o seguinte: o consumidor tem essa utilidade, o zero, em qualquer ponto que ele estiver em cima dessa curva de diferença. Então, se o consumidor estiver no ponto A, ele estará consumindo 8 quilos de carne, e 2 quilos de carne e 8 quilos de batata, e ele terá uma determinada utilidade. Se ele modificar a sua cesta de consumo, diminuindo o consumo de batatas de 8 para 5, ao mesmo tempo em que ele aumenta o consumo de carne de 2 para 3, ele chega ao ponto B, e como o ponto B é em cima da mesma curva de diferença, então ele tem a mesma utilidade. Ou seja, o consumidor é indiferente a consumir 8 quilos de batatas e 2 de carne, ou 5 quilos de batatas e 3 quilos de carne. É indiferente. Embora as quantidades dentro dessas cestas A e B sejam diferentes, a utilidade que o consumidor adquire do consumo dessas cestas com quantidades diferentes é a mesma utilidade. Se o consumidor modificar ainda mais, se ele diminuir ainda mais o consumo de batata e aumentar ainda mais o consumo de carne, consumindo apenas 3 kg de batata e aumentando o consumo de carne para 5 kg, ele atinge o ponto C, que dará a mesma utilidade do ponto B e a mesma utilidade do ponto A. Basicamente, o Francis Edworth ele diz o seguinte: olha, qualquer cesta de bens que esteja em cima dessa curva de diferença vai gerar para o consumidor a mesma utilidade. Então, as curvas de diferença, elas vão mostrar o quê? As diferentes possibilidades de consumo em várias cestas diferentes, mas que gerem a mesma utilidade. E como é que as curvas de diferença, elas se diferenciam uma das outras? De acordo com a distância da origem. Aqui está a origem, né? Zero consumo de carne, zero consumo de batata. Quanto mais eu me distanciar da origem, mais as curvas de diferença vão mostrar uma utilidade maior. Então, a curva de indiferença 2 é preferível à curva de indiferença 1, que, por sua vez, é preferível à curva de indiferença 0. Então, quanto mais distante da origem, mais as curvas de diferença vão gerar bem-estar. Certo? A questão é, se quanto mais distante da origem, mais a curva de diferença vai estar bem-estar, gerar bem-estar, então não seria melhor consumir uma cesta de bens numa curva de diferença que esteja na direção do infinito? A ideia básica é o seguinte: na direção do infinito significa o quê? Significa que eu vou ter que ter uma renda próxima do infinito. E a ideia básica é que cada vez que o consumidor quiser atingir uma curva de diferença, ele vai ter que olhar para a sua renda. Então, existe aqui RO0, que é a restrição orçamentária do consumidor, e esse consumidor, portanto, ele vai ter que consumir 5 kg de carne, 5 kg de batata, perdão, e 3 kg de carne, se ele quiser
maximizar a sua utilidade, ou seja, se ele quiser atingir a curva de diferença ou zero. Ele pode atingir curvas de diferença acima de o zero, com essa renda ele não pode. Ele teria que aumentar de renda se ele quisesse atingir curvas de diferença acima de o zero. Com essa renda, o máximo que ele pode fazer é atingir a curva de diferença do zero. Mas se o consumidor consumir nesse ponto aqui, sei lá, 1 kg de carne e 6 kg, ou 6 kg de carne e 1 kg de batata, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai estar no momento onde ele tem uma utilidade inferior ao zero. Mesma coisa se ele estivesse aqui, em cima da restrição orçamentária dele, mais 8 kg de carne, 8 kg de batata, perdão, e 2 kg de carne só. Ele estaria abaixo dessa curva de utilidade. Então, com essa renda, a melhor coisa que ele pode fazer é consumir 5 kg de batata e 3 kg de carne, porque ele maximiza sua utilidade atingindo a curva do zero. Então, a grande questão é como é que o indivíduo vai tomar a sua decisão? Ele vai tomar a sua decisão dependendo da sua restrição orçamentária, ou seja, da sua renda. Outra restrição que a gente pode pensar é o seguinte: e a quantidade de bens disponíveis? Se eu tenho uma quantidade fixa, ou seja, se a produção é fixa, esse consumidor pode, no máximo, consumir um limite máximo de batatas e de carne. E esse limite máximo, obviamente, tem que ser distribuído entre todos os consumidores dessa sociedade. Então, o que a gente tem? A gente tem que, dependendo da restrição orçamentária do consumidor, ou seja, o consumidor pode ter a renda RO0, RO1 ou RO2. E o que acontece se ele tiver essas três diferentes rendas? Com RO0, a única coisa que ele pode fazer é atingir essa curva de diferença, o zero. Ele está maximizando o seu consumo nesse ponto aqui, consumindo essa quantidade de batatas e essa quantidade de carne. Entretanto, se ele atingir a renda RO1, ele pode tanto ter esse consumo de carne e esse consumo de batata, obtendo a mesma utilidade que ele tinha quando ele tinha a renda RO0, ou ele pode ter esse consumo de batata e esse consumo de carne, atingindo uma curva de diferença superior. O que me diz que não é uma boa ideia ele consumir essa quantidade de carne e essa quantidade de batata? O que me diz são duas coisas. Primeiro, ele está atingindo uma curva de diferença inferior, com essa renda RO1. Com essa mesma renda, ele poderia estar atingindo uma curva de diferença superior. E como é que eu sei que essa curva de diferença superior vai dar mais utilidade do que essa curva de diferença inferior? Primeiro, quanto mais distante da origem, mais utilidade a curva de diferença vai gerar para o consumidor. E segundo, graficamente, quando a curva de diferença corta a reta de restrição orçamentária, é uma indicação de que eu não estou maximizando a minha renda. Eu estarei maximizando a minha renda quando a renda tangencia a curva de diferença. Então, se o consumidor aumenta a sua renda para RO2, ele pode consumir essa quantidade de carne e essa quantidade de batata, tocando a curva de diferença o zero, pode consumir essa quantidade de carne e essa quantidade de batata, tocando a curva de diferença o 1, ou pode consumir essa quantidade de batata e essa quantidade de carne, tangenciando a curva de diferença o 2. Como o 2 é a mais distante da origem entre essas três curvas de diferença, e como o 2 é a curva que a reta de restrição orçamentária apenas tangencia, veja aqui, a reta está cortando o 1 e está cortando o 0. Portanto, esses pontos não são de maximização da utilidade. O consumidor maximiza a utilidade quando a restrição orçamentária tangencia a curva de diferença. Então, esse ponto é o ponto de maximização. Como esse ponto é o ponto de maximização da utilidade quando o consumidor tem essa renda RO1. E esse ponto é o ponto de maximização de utilidade quando o consumidor tem essa renda RO0. Se eu ligar todos os três pontos que maximizam a utilidade do consumidor de acordo com a renda que ele tiver, eu tenho uma coisa
que é chamada de curva de contrato. O que é curva de contrato? É exatamente a ligação de todos os pontos de maximização da utilidade do consumidor, dado que o consumidor tem uma determinada renda. Mas aqui, esses exemplos até agora foram só falando de um consumidor. E se eu tiver dois consumidores na sociedade? Como é que eu vou dividir essa produção, que em determinado momento é fixa? No longo prazo, a produção pode ser uma produção infinita, né? A gente não tem nenhuma limitação no longo prazo com relação a quanto a gente pode produzir. Entretanto, no curto prazo, a gente tem uma limitação, que é o fato da produção ser fixa, ou seja, o capital sendo fixo limita a produção no curto prazo. Então, eu quero saber agora, não como o consumidor individual maximiza a sua utilidade, mas como dois consumidores maximizam sua utilidade. Para isso, eu preciso de uma noção trazida por um economista italiano. Na verdade, ele nasceu em Paris e viveu na Suíça, mas ele era filho de pais italianos, então ele tinha nacionalidade italiana. E o Vilfredo Pareto, ele utilizou essas noções de curva de diferença de Edworth para criar a caixa, que ficou sendo chamada de caixa de Edworth. E a caixa de Edworth é algo assim. São dois indivíduos, o indivíduo Robson Crusoe e o indivíduo Sexta-feira. Sexta-feira é um nativo que o Robson Crusoe encontrou quando ele acabou naufragando no livro clássico de Daniel Defoe. Então, houve um naufrágio, Robson Crusoe sobreviveu a esse naufrágio, foi para uma ilha deserta, só que depois descobriu que não estava sozinho na ilha, não era exatamente deserta. Existia um nativo que ele passou a se chamar de Sexta-feira, porque sexta-feira foi o dia da semana que o Robson Crusoe encontrou esse nativo. Então, os dois passam a trabalhar juntos, cooperando. Às vezes, essa cooperação se dá com o Robson Crusoe pescando peixes, por exemplo, e o peixe seria o dinheiro com que o Robson Crusoe pagaria para o Sexta-feira trabalhar colhendo cocos. Então, quando chega o final do dia, Robson Crusoe pescou vários peixes, o Sexta-feira pescou ou colheu vários cocos, e aí os dois vão trocar. E essas trocas serão feitas de forma a tentar pensar como é que se maximiza a utilidade. Então, aqui a gente tem inicialmente, nesse ponto D, o Robson Crusoe em cima da sua curva de diferença, ou melhor, Robson Crusoe não, sexta-feira. Sexta-feira tem as curvas de diferença 1, 2 e 3 em algarismos árabes, né? Quanto mais para baixo e para a direita, melhor a utilidade do sexta-feira. E o Robson Crusoe tem as curvas de diferença 1, 2 e 3 em algarismos romanos. Então, quanto mais para cima e para a esquerda, melhor a utilidade do Robson Crusoe. O Robson Crusoe aqui está no eixo horizontal, então quanto mais distante do eixo horizontal, melhor para o Robson Crusoe. O sexta-feira está no eixo vertical, então quanto mais distante do eixo vertical, melhor para o sexta-feira. Então, digamos que a produção seja fixa e eles vão dividir cocos e peixes no ponto D. E o que está acontecendo no ponto D? Sexta-feira está em cima da sua curva de indiferença 1, Robson Crusoe está em cima da sua curva de indiferença 1. A produção é fixa. Como é que eles podem dividir isso? O que acontece se eu sair do ponto D e ir para o ponto C? Se eu tiver saído do ponto D e ir para o ponto C, o Robson Crusoe permanece em cima da mesma curva de diferença. Então, ele não muda nada. Ele nem melhora nem piora. O ponto C não é um ponto que é nem melhor nem pior do que o ponto D. Por quê? Porque o ponto C está na mesma curva de indiferença do Robson Crusoe. Então, ele é indiferente aos pontos C e D. Entretanto, sexta-feira, no ponto D, está em cima da sua curva de diferença número 1.
No ponto C, ele está em cima da curva de diferença número 3. Então, ao sair do ponto D para o ponto C, o sexta-feira melhorou de posição sem que o Robson Crusoe piorasse. Então, o ponto C é chamado do ponto Pareto superior, ou ótimo de Pareto. Graças ao Wilfredo Pareto, que descobriu que é possível, numa economia livre de trocas, as duas partes voluntariamente trocarem e atingir esse ponto que, graças a ele, ficou sendo chamado de ponto ótimo de Pareto. Então, o ponto C é um ponto ótimo de Pareto com relação ao ponto D. Ele é superior ao ponto D, por quê? Porque o Robson Crusoe não piorou, mas o sexta-feira melhorou, atingiu essa curva de diferença 3. E o que acontece se, ao invés de ter saído do ponto D e ido para o ponto C, se nós tivéssemos saído do ponto D e ido para o ponto A? No ponto A, eu estou em cima dessa curva de diferença 1, igual ao ponto D. Né? Essa é a curva de diferença do sexta-feira. Então, sexta-feira, tanto faz ele estar no ponto D quanto no ponto A. Para ele é indiferente. Ele não piorou nem melhorou. Só que se eu saio do ponto D e vou para o ponto A, o que acontece com o Robson Crusoe? Ele deixa a sua curva de diferença número 1, que é no ponto D, e vai para a sua curva de diferença número 3, que é no ponto A. Então, ele melhorou. Para o Robson Crusoe, então, sair do ponto D e ir para o ponto A é uma melhora muito significativa, enquanto que para o sexta-feira é indiferente. Portanto, o ponto A também é um ponto ótimo de Pareto, onde um melhorou bastante, o Robson Crusoe, e o outro não piorou nem melhorou, ficou indiferente. Então, tanto faz para essa sociedade se eu saio do ponto D para ir para o ponto A, quanto saio do ponto D para ir para o ponto C, né? Tanto faz não, perdão. Tanto o ponto C é superior ao ponto D, quanto o ponto A também é superior ao ponto D. E os pontos A e C são melhores do que o ponto D, portanto, é preferível sair do ponto D e ir ou na direção do ponto A ou na direção do ponto C. O ponto D, portanto, é um ponto que não é ponto ótimo. É um ponto onde há desperdício de recursos, porque pelo menos uma pessoa fica numa posição pior no ponto A do que estaria no ponto C. Pelo menos uma pessoa fica numa posição pior no ponto D do que estaria no ponto A. Deixa eu repetir, que eu acho que eu falei errado. Pelo menos uma pessoa fica pior no ponto D do que estaria no ponto C. E pelo menos uma pessoa fica pior no ponto D do que estaria no ponto A. Então, os pontos A e C são superiores ao ponto D do ponto de vista da eficiência alocativa. Ou seja, eu estou alocando os recursos peixes e coco de forma muito mais eficiente no ponto A e no ponto C do que no ponto D. No ponto D está havendo desperdício de recursos. Nem todos os peixes, nem todos os cocos estão sendo consumidos nesse ponto, havendo algum tipo de desperdício que faz com que tanto o sexta-feira quanto o Robson Crusoe fiquem em cima de uma curva de indiferença inferior. Só que o que acontece se eu tivesse o seguinte: no lugar de ir para o ponto D para o ponto C, eu fizesse assim: eu fosse do ponto D para esse ponto aqui, eu chamaria de ponto E. O sexta-feira estaria melhorando da curva de diferença 1 para a curva de diferença 2, e Robson Crusoe estaria em cima da sua mesma curva de diferença. E o que acontece se eu fosse do ponto E para o ponto B? O sexta-feira continuaria em cima da curva de diferença número 2, mas o Robson Crusoe sairia da curva de diferença número 1 e iria para a curva de diferença número 2. Então, do ponto D para o ponto B, passando pelo ponto E, chegando finalmente no ponto B de bola, nós estaríamos tendo uma coisa pitoresca. Antes, no ponto D, eu estava na curva de diferença 1 para o sexta-feira, ou 1 para o Robson Crusoe e 1 para o sexta-feira. No ponto B, eu estou em cima da curva de diferença 2 para o Robson Crusoe e 2 para o sexta-feira. Então, o ponto B é um ponto pitoresco que ele não apenas é ótimo de Pareto, mas com relação ao ponto D, ambos os consumidores melhoraram ao mesmo tempo. No ponto C, só um melhora, o outro não piora, mas só um melhora. No ponto A, a mesma coisa, só um melhora e o outro não piora. Só que no ponto B, todos melhoram ao mesmo tempo.
Tanto o Robson Crusoe melhora, saindo da sua curva de diferença 1 e indo para a curva de diferença 2, quanto sexta-feira também melhora, saindo da sua curva de diferença 1 e indo para a sua curva de diferença 2. Então, todos os dois melhoram ao mesmo tempo. O que aqui significa? O ponto B é um ponto Pareto superior com relação ao ponto D de dado com uma diferença, né? Ambos melhoram ao mesmo tempo. Então, se eu ligar todos os três pontos de ótimo de Pareto, A, B e C, eu terei essa reta aqui, que é a curva de contrato. O que é que a curva de contrato me mostra? Me mostra que esses três pontos são pontos ótimos de Pareto com relação ao ponto D. O ponto D estava havendo desperdício de recursos, e nos pontos A, B e C não há desperdício de recursos, o que há é distribuição de recursos de forma diferente. No ponto A, o sexta-feira está ganhando mais do que o Robson Crusoe. Ponto C, o Robson Crusoe está ganhando mais do que o sexta-feira. No ponto B, ambos estão em cima de suas curvas de diferença número 2. Né? Então, a ideia básica é que, se a gente fechar aqui, desse lado e desse lado, a gente tem a origem do sexta-feira aqui, a origem do Robson Crusoe aqui, então a gente vai ter uma caixa, né? Fechando aqui, a gente tem uma caixa que é a chamada caixa de Edworth. E a caixa de Edworth mostra que, independente do ponto de dotação inicial, a gente pode sempre chegar a um ponto ótimo de consumo. E como é que a gente chama esse ponto ótimo? Toda vez que a gente chegar a um ponto ótimo, a gente chama esse ponto de ótimo de Pareto. O que é o ótimo de Pareto? É um ponto onde pelo menos um dos consumidores melhora de situação, enquanto que o outro não piora. Ambos podem melhorar ao mesmo tempo, ou só um melhora, mas o outro não piora. Então, esse ponto é um ótimo de Pareto. Se a gente atingir um ótimo de Pareto e quiser mudar a alocação, se eu estou no ponto A e quiser ir para esse ponto aqui, que eu chamo de F, o que acontece? Pelo menos um deles piorou, né? O Robson Crusoe saiu da curva de diferença 3 e veio para a curva de diferença 2, aqui, né? Nesse ponto F. O sexta-feira não melhorou nem piorou, continuou em cima da curva de diferença 1, mas como eu estava em cima do ponto A, vim para esse ponto F, piorei. Pelo menos um piorou. O outro não mudou nada, mas pelo menos um piorou. Se eu estiver aqui no ponto B e vim para esse ponto aqui, que eu chamo de ponto G, por exemplo, pelo menos um, que é o Robson Crusoe, piorou, sem que sexta-feira tivesse melhorado. Ele continuou na curva de diferença 2, mas o Robson Crusoe saiu do ponto 2 e foi para o ponto 1. Ele piorou. Se eu tivesse vindo daqui do ponto C para esse ponto que eu vou chamar de H, o Robson Crusoe está em cima da curva 1, então não mudou nada. Mas o sexta-feira saiu da curva de diferença 3 e veio para a curva de diferença 2. Então ele piorou. Basicamente, o que é que isso me diz? Me diz que quando eu estiver em cima de um ponto que é ótimo de Pareto, qualquer mudança a partir desse ponto gera uma piora para pelo menos um dos consumidores. Né? Pelo menos um dos consumidores vai diminuir sua alocação de recursos, vai piorar sua satisfação. Então, quando eu estiver em cima do ponto que é ótimo de Pareto, qualquer mudança vai piorar a alocação de recursos para alguém. Né? Essa é a grande sacada, a grande descoberta do Francis Edworth, a caixa de Edworth, que mostra que em uma economia onde eu tenho uma quantidade fixa de alocação de recursos, nós temos uma forma de distribuir recursos conseguindo achar a distribuição ótima. A distribuição ótima não necessariamente é uma distribuição igualitária. Né? A gente viu aqui que os pontos C e A, um está numa posição muito melhor do que o outro, no entanto, eu estou em cima do ótimo de Pareto. Mesma coisa o C, né? Um está atingindo uma utilidade muito maior do que o outro, no entanto, eu estou no ponto ótimo de Pareto. Então, posso ter pontos ótimos de Pareto, onde a distribuição não seja igualitária. Né? Pode ser que eu tenha uma distribuição próxima de uma distribuição igualitária e ela seja ótima de Pareto. Mas pode ser que a distribuição não seja igualitária e mesmo assim ela seja ótima de Pareto. Certo? É importante não confundir
não achar que uma distribuição ótima de Pareto é necessariamente uma distribuição igualitária. Não é, certo? É uma distribuição que vai ter que respeitar o fato de que, se eu sair desse ponto, eu pioro a situação pelo menos para um dos participantes, certo? É isso que define o que é o ótimo de Pareto. Bem, além dessa gigantesca contribuição que o Edwards fez para a teoria econômica, ele não parou por aí. O Edwards viu o modelo de duopólio de Cournot e não ficou muito satisfeito com o fato de que o modelo de duopólio de Cournot significa duas empresas concorrendo e aí eles chegam a um ponto de equilíbrio em comum. E o Edwards pensava diferente, ele pensava da seguinte forma: talvez um sistema de duopólio não haja necessariamente um equilíbrio entre os concorrentes. O que foi que ele pensou, então? Ele pensou basicamente o seguinte: em um monopólio, eu tenho apenas uma empresa produzindo bens e serviços, e essa empresa ela vai cobrar um preço muito acima do preço que seria cobrado se essa estrutura de mercado fosse de concorrência perfeita. E o duopólio? Como vai ser? Será que as duas empresas entram em um acordo e cobram um preço bem mais alto do preço de concorrência perfeita, ou será que essas duas empresas elas vão fazer uma guerra de preços e vão querer cada vez uma fatia maior do mercado? Então, o Edwards criou algumas hipóteses para maximização de lucros. Ele pegou o quê? Qual é o processo de maximização de lucros em qualquer tipo de estrutura de mercado? Significa igualar receita marginal a custo marginal. É assim que qualquer tipo de empresa, qualquer estrutura de mercado, duopólio, monopólio, oligopólio, concorrência perfeita, todas elas maximizam o preço dessa forma, certo? Então ela supôs, digamos que eu tenho um determinado custo, e aí as empresas vão tentar maximizar lucros igualando receita marginal a custo marginal. Vamos ver. Primeiramente, eu tenho um duopolista que ele está produzindo, cobrando esse preço e produzindo essa quantidade Q1. Inicialmente, digamos que ele era monopolista, só tinha ele no mercado. Ele cobra o preço PX, olha essa curva de demanda D1 e aí ele produz a quantidade Q1. Aí outra empresa entra no mercado, duopolista 2, passa a cobrar o mesmo preço PX, só que ele olha para a demanda D2 e produz essa quantidade Q2. Então, a quantidade total produzida é Q1 mais Q2. E aí, ambos os duopolistas vão olhar para a sua curva de receita marginal, essa reta aqui e essa reta aqui, e vão produzir olhando para a sua receita marginal. Aqui, inicialmente, se a receita marginal iguala ao custo marginal, quando o custo marginal é igual a zero, então eles estão maximizando o lucro. E aí é por isso que bate na curva de demanda e escolhe o preço PX. Só que depois de um tempo, um dos duopolistas descobre o seguinte: o meu concorrente está cobrando PX. Se meu custo marginal de produção é zero, eu posso baixar um pouquinho o preço. O que acontece se eu baixar um pouquinho o preço e produzir mais do que Q2? O meu custo marginal de produção é zero, foi essa hipótese aqui que o Edwards trabalhou, né? Custo marginal de produção é igual a zero. Então, a receita marginal é igual a zero, maximiza o lucro. Então, o duopolista 2 pensou o seguinte: eu vou produzir uma quantidade e cobrar um preço menor do que PX. Eu produzo uma quantidade maior do que Q2. Para produzir mais do que Q2, eu vendo mais do que o meu concorrente e tenho uma receita maior do que o meu concorrente. E aí o que é que o concorrente faz? No lugar de continuar vendendo ao preço PX, ele também diminui o preço, passa a produzir mais do que Q1 e tem uma receita igual do seu concorrente. E aí ele pode pensar o seguinte: eu vou produzir, cobrar um preço ainda menor, PY. Aí produz a PY, produz a quantidade QM1, cobrando o preço PY. Com isso,
o duopolista 2 também vai ser obrigado a produzir ao preço PY, produzir QM2 e cobrar o preço PY. Ou seja, o que está acontecendo? Se você somar QM2 com QM1, a produção total vai ser muito maior do que Q1 mais Q2. Né? Vai ser essa área aqui a mais e essa área aqui a mais. Então, a produção é muito maior. Quanto mais eles se aproximam, o preço da receita marginal, que é igual a zero, mais o lucro deles cai. Então, quanto mais se aproximar o preço de zero, um dos monopolistas vai pensar o seguinte: ora, eu estou produzindo muito mais e a minha receita está caindo, está se aproximando de zero, receita marginal. Então, por que que eu vou produzir tudo isso se o meu lucro está caindo, quando eu posso produzir muito menos, posso produzir Q1 e ter um lucro muito maior? Então, vai chegar um momento que um dos dois duopolistas resolve cobrar PX enquanto que o outro está cobrando PY. E aí, ao descobrir que ao produzir uma quantidade menor e cobrando PX, a empresa tem um lucro maior, é só ver essa área, né? Essa área aqui, esse quadrilátero aqui, é o quadrilátero da receita da empresa e é um quadrilátero que vai ser uma área maior do que essa área aqui. Quando essa área aqui de PX for maior do que essa área aqui de PY, então o produtor deixa de cobrar PY para cobrar PX. E ele sempre vai ter uma demanda para o seu produto, mesmo que o seu concorrente esteja cobrando PY. Por quê? Porque QM2 é só uma parcela da demanda do mercado. Como esse mercado aumentou para QM2 mais QM1, ao diminuir de QM1 para Q1, o duopolista que cobra um preço bem alto ainda consegue vender alguma coisa e consegue ter um lucro maior do que o duopolista 2. Então, vai chegar um momento que o duopolista 2 também vai perceber que ele está tendo um lucro muito baixo, quase zero, enquanto que o seu concorrente está tendo um lucro muito maior, cobrando um preço bem mais alto. Então, ele vai deixar de cobrar esse preço PY e vai também voltar a cobrar o preço PX, aí começar de novo aquela guerra de preços, de diminuir os preços até um determinado momento, os dois, aí depois volta. Aí desce, aí volta. Aí desce, aí volta. Ou seja, o modelo de Edworth, de duopólio, é um modelo que não tem, ao contrário do modelo de Cournot, não tem um resultado fixo. A gente vai se deparar com a guerra de preços e essa guerra de preços nunca acaba. Sempre que os duopolistas diminuindo o preço até um determinado patamar, quando chega nesse patamar, volta a subir de novo. Aí diminui até chegar a um patamar próximo do preço de concorrência perfeita, aí volta a subir de novo, o tempo todo. Esse vai e volta, então não é possível determinar o equilíbrio desse sistema. Ao contrário do modelo de Cournot, onde há um equilíbrio. E esse equilíbrio, mais tarde a gente vai ver, é chamado um equilíbrio de Nash. Depois a gente vai ver o que, é que significa o equilíbrio de Nash. Certo? Então, o modelo Cournot chega a um equilíbrio, o modelo de duopólio de Edworth não chega ao equilíbrio. Então, essas são as duas grandes contribuições que o Edworth deu para a teoria econômica. Primeiro, as curvas de diferença e a caixa de Edworth. A caixa de Edworth tem a contribuição também do Wilfredo Pareto. E o seu modelo de duopólio, que é um modelo onde fica indeterminado o equilíbrio de um duopólio. Muito bem. Eu disse na aula de hoje que a gente ia examinar as contribuições do Francis Edworth e do John Bates Clark. Agora a gente vai para o outro lado do Atlântico, deixa a Europa, vem para o continente americano, onde o economista americano John Bates Clark ele fez seus estudos num período de tempo semelhante ao do Francis Cournot. E aí ele também viajou para a Inglaterra, morou um tempo na Alemanha, então foi muito influenciado pelos trabalhos do Edworth, do Stanley Jevons, do Karl Menger, que é austríaco, também do von Thunen, que é alemão. Então, o John Bates Clark criou essa ideia de que, da mesma forma que a gente pode pensar em uma empresa trabalhando com estruturas de custo,
a empresa também vai procurar descobrir o que é o produto marginal e o produto médio. Ou seja, o John Mason Clark pensou o seguinte: imagine uma empresa que tem capital como um fator fixo e trabalho como um fator variável. Então, a função de produção da empresa é a função de capital e trabalho. E aí, estudando o que o Edworth já tinha feito a respeito de conceitos de produto total, produto médio e produto marginal, o John Mason Clark criou a noção de produto marginal como sendo o produto adicional que é obtido quando se adiciona um fator a mais. Como o fator trabalho é o fator variável, então ele pensou, a gente vai adicionar uma quantidade a mais de trabalho, contratar um trabalhador a mais e ver quanto isso vai mudar a produção da empresa, certo? Produto médio é dividir a produção total pela quantidade de trabalhadores. O produto marginal é a quantidade adicional. Então, a gente teve, em seguida, algo como assim, né? Primeiro, a empresa começa com zero, e aí aumenta essa produção até X e continua aumentando até Y. O que é que acontece de 0 a X? De 0 a X eu tenho um crescimento, onde o produto total cresce. Nesse momento, o produto marginal está crescendo, atinge o máximo e aí ele começa a cair. No ponto X, o produto marginal corta a curva de produto médio, que está crescendo e atinge o seu ponto máximo no ponto X. Quando o produto médio, eu estou chamando de AP, atinge o máximo, é o ponto onde a curva de produto total tem uma mudança de declividade, né? Aqui está havendo crescimento de forma crescente, a partir de X começa a haver crescimento de forma decrescente, até atingir um ponto de máximo, certo? Muito bem. Atingindo esse ponto de máximo, o que acontece? Quando o produto marginal atinge o ponto de máximo e começa a cair, ele corta o produto médio em um ponto de máximo do produto médio, aí cai, até diminuir e cortar o eixo do X, melhor, o eixo horizontal, né? Quando ele corta o eixo horizontal, que é no ponto Y, significa que a produção atingiu o seu ponto de máximo. A gente pode ver tudo isso de outra forma, olhando para é, uma tabelinha, que é essa tabela aqui, né? Então, basicamente, o John Bates Clark pegou a função de produção, onde a produção é função de capital e trabalho, e aí, no curto prazo, o fator capital é fixo, o fator trabalho é variável, e quanto mais o fator variável é adicionado na função de produção, maior é a queda da produtividade marginal, certo? A produtividade marginal do trabalho vai começar a cair e a gente vai ter rendimentos decrescentes desse fator. A gente vê isso mais facilmente através dessa tabela. Primeiro, não contratei nenhum trabalhador. A produção é zero, portanto, o produto marginal do trabalho é zero. Mas eu já comprei uma série de máquinas e equipamentos e tive esse custo de 30. Como eu não contratei nenhum trabalhador, então o custo dos trabalhadores é zero. O custo total da empresa é o quê? Custo de capital mais do trabalho, que é 30, custo do capital. Aí eu contrato meu primeiro trabalhador. E aí tem uma produção de 50. Então, 50 menos zero significa que a produtividade marginal do trabalho foi 50. Custo fixo é sempre o mesmo, independente da quantidade de trabalhadores, né? E aí eu vejo o salário que eu paguei para o trabalhador. Paguei 10, então 10 mais 30 é o custo total da empresa, certo? Se eu pensar que eu estou vendendo esse produto por 1, então eu tenho receita de 50 e custo de 40, né? A empresa está tendo lucro de 10. E aí eu contrato o segundo trabalhador. Esse segundo trabalhador, quando ele é contratado, a produção sobe para 90. 90 menos 50 significa que a produtividade foi de 40. Custo fixo mesmo. Como eu pago 10 para cada trabalhador, 2 trabalhadores, o custo do trabalho é 20. E o custo total é o quê? 30 mais 20, que é 50. 50 custo total, 90 a receita total,
O meu lucro, que antes era 10, passou para 40. Então, eu vou contratar o terceiro trabalhador. Produto total 120, 120 menos 90 dá 30. Então, está aqui 30. Custo permanece o mesmo, de capital. 3 trabalhadores, cada um custa 10, 30 é o custo total do trabalho. Custo total da empresa, capital mais trabalho, dá 60. Eu tenho 120 de receita, 60 de custo, então lucro de 60. O lucro aumentou. Quarto trabalhador, a produção vai para 140, a produção foi para 20. O produto marginal foi para 20. Custo é 30. Custo do trabalho, cada trabalhador custa 10, quando eu tenho 4 trabalhadores, 40. Custo total foi para 70. 140 é a receita, 70 é o custo, o lucro aumentou para 70. E, finalmente, quando eu contrato o quinto trabalhador, esse é o produto marginal, 150 menos 140 dá 10. Custo, 30. Custo dos trabalhadores, 5 trabalhadores, cada trabalhador custa 10, então 50. Custo total, 80. 150 menos 80 dá 70. Então, quando eu tinha 4 trabalhadores, o lucro foi igual a quando eu tinha 5 trabalhadores. Né? O que é que eu vou escolher? Trabalhar com 4 trabalhadores ou com 5, já que o lucro de ambos é igual? Qual é o meu processo de decisão? A ideia básica é o seguinte: no início, eu tenho custos que caem, depois eu posso ter custos constantes, depois de uma determinada quantidade de produção, os meus custos vão subir. Quando os custos estão caindo, eu chamo isso de economias de escala. Quando os custos ficam iguais, eu chamo isso de rendimentos constantes de escala. Quando os custos começam a subir, eu chamo isso de deseconomias de escala. Falando de outra forma, nessa parte eu tenho rendimentos crescentes de escala, aqui rendimentos constantes de escala e aqui rendimentos decrescentes de escala, certo? Basicamente, o que é que eu sei? Quanto, de acordo com essa estrutura de custos, o que é que eu devo produzir? O que é que o Clark nos mostrou? Como aqui eu devo escolher quanto produzir? A gente viu que o lucro máximo é ou com 4 ou com 5 trabalhadores. Mas como é que a decisão é tomada? Com 4 trabalhadores eu tenho um lucro de 70. Com 5 trabalhadores eu também tenho um lucro de 70. Então, John Bates Clark descobriu o seguinte: para maximizar os lucros, eu tenho que fazer o quê? Como qualquer forma, a empresa maximiza lucros. Ela iguala a receita marginal a custo marginal. Qual é o custo marginal naquele caso? Cada trabalhador adicional está me gerando um custo de 10. Então, eu quero ver quanto é que a receita marginal chega a 10, e aí eu descubro a quantidade de trabalhadores que deve trabalhar na minha empresa. Custo marginal é 10. Cada vez que eu contrato um trabalhador a mais, eu tenho que pagar 10 a mais de salário. E onde é que o produto marginal do trabalho ficou igual a 10? Aqui, né? Quando eu contratei o quinto trabalhador. Então, eu igualo receita marginal ao custo marginal e então vou contratar o quinto trabalhador, embora o quinto trabalhador, a minha empresa tenha um lucro de 70, igual com 4 trabalhadores. Mas é com 5 trabalhadores que eu igualo a produtividade marginal ao custo marginal. Então, a receita marginal, receita adicional que eu obtive ao contratar o quinto trabalhador é igual ao custo adicional que eu obtive ao pagar o salário por quinto trabalhador. Então, essa é a quantidade ótima de trabalhadores na minha empresa, 5 ao invés de 4. A ideia do John Bates Clark era o quê? Olhar para a estrutura de custos. Na estrutura de custos de um mercado competitivo, os lucros tendem a zero. Por quê? No mercado competitivo, todas as receitas que as empresas obtiverem vão ser utilizadas na remuneração do capital, seja pagamento de juros, ou na remuneração do salário. Com isso, pagamento de aluguéis, juros e salários vão tomar toda a renda obtida e aí, com isso, o lucro tende a zero. É isso que ocorre em um mercado competitivo. Ou seja, quanto mais a empresa contrata trabalhadores para igualar a receita marginal a custo marginal,
significa que há uma diminuição do custo marginal de produção, enquanto que o produto marginal está aumentando, né? Onde é que o produto marginal está aumentando? Aqui no início. O produto marginal aumenta até chegar a um ponto de máximo. O que acontece nesse ponto de máximo? Esse ponto de máximo vai significar que se eu conseguir contratar um trabalhador a mais, a produtividade vai começar a decrescer. E o que acontece com a produtividade decrescente? Isso leva ao aumento dos custos marginais, a partir de uma quantidade ótima. Ou seja, eu estou contratando aqui, chega a um ponto de produtividade máxima, a partir de um momento, os custos vão começar a subir. Né? Ou seja, a produtividade chega ao máximo, a partir do momento, eu continuo contratando trabalhadores, a produtividade vai começar a cair, até cortar a curva de produto médio. Então, o que é que eu tenho? Nesse momento, a curva de custo marginal, que tinha atingido um ponto de mínimo, ela começa a passar a crescer. E a curva de custo marginal acaba cortando a curva de custo médio. Ou seja, quando eu tenho essas economias de escala aqui, eu contrato trabalhadores e a curva de custo marginal está caindo, 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 até chegar a um ponto de mínimo. O que acontece nesse ponto de mínimo? Eu chego num ponto onde eu tendo a ter rendimentos constantes de escala. A partir desse momento, a curva de custo marginal, ou seja, o contrato um trabalhador a mais, vai começar a subir essa curva e ela corta a curva de custo médio no ponto mínimo de custo médio. A gente tem uma semelhança, né? A curva de custo marginal corta a curva de custo médio no ponto onde o custo médio é mínimo. Olha como isso é semelhante. É semelhante à curva de produto marginal, que atinge o máximo e corta a curva de produto médio, onde o produto médio é máximo. Existe, então, um espelho, né? A curva de custos espelham a curva de produtividade. Aí, a partir do momento que a curva de custo médio ultrapassa a curva de custo médio corta a curva de custo marginal, perdão, corta a curva de custo médio, a curva de custo marginal passa a ser maior da curva de custo médio, né? Ela cresce a uma velocidade maior e a curva de custo médio passa a crescer, mas vai crescer a uma velocidade mais baixa. Isso significa o quê? Isso significa que eu vou ter uma limitação da minha empresa. Então, eu vou ter um ponto ótimo de produção da minha empresa no curto prazo. No longo prazo, não. No longo prazo, eu posso ter a quantidade de fábricas que eu quiser, porque no longo prazo, o meu fator capital não é mais fixo, ele passa a ser variável, assim como o trabalho. Então, no longo prazo, as empresas podem contratar a quantidade de máquinas e equipamentos que quiserem, como também continuam podendo contratar a quantidade de trabalhadores que desejarem. Então, no longo prazo, o que é que a gente tem? Eu tenho pequenas curvas de custo médio de curto prazo, eu tenho uma grande curva de custo médio de longo prazo. Essa curva de custo médio de longo prazo, ela envolve, é uma curva envoltória de todas essas pequenas curvas de custo médio de curto prazo. Essas curvas de custo médio de curto prazo são essa aqui, ó. Essa curva de custo médio aqui. Que cai, atinge um ponto de mínimo, depois sobe. Né? E aí a curva de custo médio de longo prazo também tem essa característica. Ela cai aqui no ponto de mínimo, depois ela sobe. Só que aqui o capital é variável, assim como o trabalho também é variável. Então, a curva de custo médio de longo prazo é uma curva envoltória, que envolve todas essas curvas de custo médio de curto prazo. E aí, essa é a grande contribuição do John Bates Clark, né? Ele procurou mostrar como novos trabalhadores, ao serem contratados em um sistema de custo, onde o capital é fixo, esse custo marginal ele vai aumentar, vai cruzar a curva de custo médio, vai se tornar maior que a curva de custo médio, mas aí, se houver a possibilidade da gente ter o longo prazo, no longo prazo, tanto capital quanto trabalho são variáveis. Todos os insumos para a produção são variáveis, então a empresa ela pode procurar um ponto de ótimo que é uma quantidade de produção muito maior. Aqui, por exemplo, no curto prazo, a quantidade de produção ótima é aqui, bem pequenininha, né? No longo prazo, a quantidade de produção ótima é aqui, muito maior. Então, no longo prazo, as empresas podem maximizar o lucro com uma produção muito maior. E essas são as grandes contribuições, tanto do John Bates Clark quanto do Francis Edworth.
Então, é isso. Na próxima aula, a gente continua trabalhando com a série de autores que vão utilizar esses conceitos tão importantes trazidos pelo John Bates Clark e pelo Francis Edward. Até lá, tudo de